A Rafael pode fazer um pouco de barulho. Estou só a partilhar aqui em alguns grupos. Estamos preparados. Eu acho que nós estamos preparados agora para entrar. Olá, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui com vocês. Como teria prometido, não é? Estaria aqui com o Moço Califa. Chegou o dia. Para aquelas pessoas que tiveram, no outra hora, pedido a vinda do Moço Califa, hoje temos aqui o Moço Califa. Vamos ter uma conversa uma conversa séria, como vocês pediram, não é? É aquilo que vocês têm dito, não é? Quanta coragem de convidar o Moço Califa. A questão não é pedir, ou a questão não é termos coragem, atitude, acima de tudo. Será uma conversa também descontraída, de perguntas e respostas. Espero eu, o Moço Califa, responder à medida, não é, das perguntas. E é isso que nós queremos, marcar a diferença. Quando nós falamos sobre marcar a diferença, é dar espaço para que todos, não é, tenham mais ou menos o conhecimento, não é, dos ideais de cada um, porque todos nós aqui defendemos os nossos ideais. Antes de mais nada, eu também queria dizer assim, recebam bem aqui o Moço Califa, porque é importante que as pessoas também tenham essa atenção ao receber as pessoas. Caso queira, não é, continuar aqui comigo ou com o Moço Califa, não é? Seja bem-vindo. Eu vou já fazer, não é, aqui a entrada do Moço Califa para a gente não demorar muito aqui, porque se a live é de perguntas e respostas, então nós queremos ouvir as respostas, não é, vinda do Moço Califa, não é, o líder. Eu gosto de mencionar aqui os movimentos ou os grupos onde as pessoas não estão inseridos, né? O Moço Califa, o que eu saiba, o Moço Califa é o líder da União Angolana. Para quem tem acompanhado aqui, para quem tem acompanhado o Moço Califa, sabe muito bem para onde encontrar o Moço Califa. E é mais ou menos isso. Vou já fazer a entrada aqui do Moço Califa. Moço Califa, faça o pedido, se puderes, já para a gente começar a dar aqui a entrada. Não é? Vou só mencionar aqui o Moço Califa para que ele possa... deixa-me cá ver... espero que recebam bem o Moço Califa, que é importante. Independentemente das nossas ideologias, não é? Precisamos nós de nos respeitar uns aos outros. Tentar perceber exatamente, não é, que tipo de mensagem o Moço Califa traz. Deixa-me só... Eu não sou profissional, no caso. Não sou profissional, mas estou aqui para poder dar o meu contributo e ajudar as pessoas também a entender os ideais do Moço Califa. Não só do Moço Califa, mas da sua equipe. Nós estamos abertos, para quem é bom entendedor, nós estamos abertos, não é?
estamos abertos a tudo. Por exemplo, a minha mente é aberta. Deixa-me só cá ver aqui se o Moço Califa já está cá. Eu acho que ele também já teria feito o pedido e eu... deixa-me cá ver. Está aqui o Moço Califa. Vamos lá ver se o Moço Califa... Eu teria a fazer essa live de outras as formas. Tentei também pelo computador e o computador teve a dar aqui um trabalho muito grande. Caso também o Moço Califa não conseguisse entrar aqui nesta página aqui do TikTok, nós estaríamos também a tentar no YouTube, que é um formato esse de envios de link, que é também um processo rápido. Moço Califa, eu já fiz o pedido. Tá aqui. Eu já fiz o pedido. Temos aqui já uma janela preparada somente para o Moço Califa. Não sei se eu consigo, deixa-me só dar aqui uma tocada aqui se me permita, não é a câmera, porque eu gosto de olhar olho nos olhos. Se me permita. Hoje nós estamos aqui com o Moço Califa. É aquilo que eu já teria dito em primeira mão, que tentei no computador, então estava-me a dar um grande trabalho. Desisti. Então nós estamos aqui com o Moço Califa. Moço Califa, o líder, como é que eu vou dizer? O líder da União. O líder da União é uma pessoa que eu gostaria imenso de conversar com ele, como já teria tido também a oportunidade de falarmos no off. Não é uma pessoa educada, uma pessoa não é acessível também para a conversa, não é? Como é sabido, não é? Nós estamos aqui para fazermos uma live. Deixa-me soltar com um calor, fazer uma live, não é? Espero que vocês recebam bem. Não sei se as pessoas vão conseguir comentar, se não é? Se não, eu não sei. Boa tarde, Moço Califa. Não sei se queira apresentar-se, não sei se dispensa também apresentações, não sei. Seja bem-vindo, Moço Califa. Obrigada. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Meus irmãos, minhas irmãs, para quem não sabia e pretende saber, meu nome é Moço Califa, cujas pessoas enviaram Moço Califa. Eu sou o líder da organização União, não sou o líder dos angolanos, porque não fui eleito pelos angolanos. Porque o Moço Califa é o líder de uma organização chamada União, que nós temos um pequeno grupo que realizamos palestras na Casa da Juventude. O propósito é incentivar os angolanos a serem patriotas e desvincularem do sistema partidário. Então, para deixar bem claro a todos os angolanos, eu sou líder ainda do angolano. Eu sou líder da organização. Então, e para ser líder dos angolanos, deve ser permitido pelos angolanos. Mas agora, nossa querida irmã, lhe imploro com todo respeito, fique à vontade, pergunta o que você quiser perguntar e como quero perguntar, sem constrangimento. E não
se importa muito sobre a política ofensiva ou a menos ofensiva. As pessoas são mesmo assim, tem muito a ver de como nós viemos das escolas diferentes. As pessoas à vontade, elas possam expressar o que sentem, porque essa escravidão de 500 anos e essa política de 50 anos, ele condicionou o angolano num estágio de não questionamento. Então, esse dever de questionar surgiu de forma tão imediatista e angolanos, cada um quer defender o que ele chama de minha opinião, minha opinião, minha opinião. Entende? Muito obrigado, então. Antes de mais, eu vou já aqui. Moço Khalifa, eu gostaria de saber mais sobre este segmento, ou essa sigla, líder, nice, líder. Não há nação sem líder. Como é que surgiu? Certo. Líder nasce, líder, ela surge da mente de todo ser humano que consegue discernir para compreender que o Criador do universo cria cada ser humano diferente, com uma particularidade extremamente diferente, com uma habilidade diferente. Todos nós nascemos com uma particularidade, uma habilidade que muitos nós chamamos de autodidata, entende? Então, há pessoas que você vê são mais calmas umas do que a outra. Tem pessoas que nós chamamos que são mais agressivas. Tem outras que eles têm o dom de oralidade. Então, cada ser nasce com uma habilidade específica. Líderes, eles nascem predestinados pelo Criador do universo. Por exemplo, nós acreditamos, às vezes, quando vimos uma criança com um conhecimento fora do normal, nós chamamos de ele é um gênio, ele é um autodidata. Por quê? Porque ele não aprendeu aquilo, ele nasceu assim. Então, o Criador do universo também faz nascer líder em certo lugar, em certas circunstâncias da vida. Entende? Então, falta o angolano compreender que político não é líder. Político, ele é fabricado primeiro pela universidade, depois pelas corporações internacionais que o colocam no poder para prestar serviço primeiro ao sistema financeiro, diferente de um líder. Líder, ele não vai atrás de multidão e também não fala aquilo que realmente é padrão. Um líder está mais preocupado em transmitir a verdade, pois aquilo que a sociedade não aceita, porque não foi acostumado a lidar com a realidade. Então, mas um líder predestinado, ele vai continuando a explicar, vai continuando a falar sem aquela obsessão, ou prazer, ou imediatismo, de tentar chegar ao poder. Porque para um líder predestinado, o poder é o absoluto conhecimento, ou absoluto discernimento, para que então incentiva também a outras pessoas que têm essa capacidade de discernimento, para que assim se livram da imoralidade. Para um líder, esse sim é a grande liderança, e não sentar praticamente numa cadeira, porque qualquer um pode sentar numa cadeira, mas nem todos têm essa capacidade de fazer que os outros enxergam aquilo que eles realmente deveriam enxergar. Entende? Temos aqui vastas que também algumas pessoas assim nem queriam ouvir da boca do Moço Khalifa. Moço Khalifa, gostarias ser eleito, não é, pelos angolanos como líder? Ou, quem sabe? Eu aproveitei aí a primeira tua deixa para eu fazer essa pergunta direito. Muito obrigado, eu agradeço. Uma pergunta tão linda, mas é assim: quem nasce predestinado a líder ser, ele não se preocupa muito que as pessoas o elegem. Porque, por natureza, cada vez que as pessoas se libertar desta inconsciência coletiva, elas irão perceber a liderança do mesmo. A natureza predestinou assim. Vou dar só um exemplo muito simples para as pessoas entenderem. Quando as pessoas são aprisionadas, elas querem se livrar dessa prisão e caírem no pântano da imoralidade. Quando a imoralidade é extremamente extensivo, chega uma hora que o próprio ser humano começa a procurar algo que o incentiva a se autodisciplinar para se afastar daquela situação, o que nós estamos a falar hoje.
Nós falamos que o tempo dos nossos avós era muito atrasado, mas nós também falamos, os valores estão a desaparecer. Se a gente quiser resgatar o valor, vamos ter que voltar nessa sociedade que chamamos de atrasado, porque foi a sociedade atrasada que criou os valores e a sociedade moderna destruiu os valores. Então, na destruição dos valores, nós mergulhamos na irracionalidade, na promiscuidade, na futilidade. Estás a entender? Agora, para nós encontrar realmente esses valores, nós precisamos correr atrás. Significa, se eles não tinham liberdade e a gente agora quer valor, então nós estamos em busca dessa não liberdade para preservar os valores. Entende? É como se fosse, você sabe ler e escrever. Vais numa tribo onde as pessoas não leem e escrevem. A literatura é diversa. Tem literatura da paisagem, tem literatura da numerologia, tem a literatura da escrita. Você vai em uma tribo onde as pessoas realmente não leem escrita, mas leem uma outra forma. Se você pegar um livro e começar a ler aquele livro perante as pessoas que não sabem ler, eles podem te achar maluco, que você está a conversar com... Entende? Mas o que acontece? Se as pessoas lá não sabem ler, então significa o saber ler e escrever te auto-predestina em ser professor daquela gente. Só basta aquela gente ser humilde, compreender, em querer aprender com essa pessoa que sabe ler e escrever, para que eles possam aprender a ler e escrever. Por isso é que um líder espiritual ou um líder predestinado não está muito preocupado que as pessoas o elegem. Não, porque essa ideia de realizar uma eleição muitas vezes vem da degradação, da pobreza que é incutido às pessoas, como pobreza espiritual, intelectual, com tão acurralado. E nesse desespero e imediatismo, começam a dizer, vamos escolher o fulano, e eles vão ter que escolher aquele que o sistema financeiro apresenta para o povo escolher. E aqueles que realmente foram predestinados a liderar nunca serão realmente vistos. É o que acontece em toda a sociedade. Por que não é visto? Porque ele não traz aquela abordagem padrão, aquela abordagem convencional. Ele traz sempre uma abordagem extremamente diferente. Por exemplo, um líder espiritual não fala que o povo é vítima. Um predestinado nunca vai dizer que o povo é vítima, porque para um líder predestinado dizer que o povo é vítima é dizer que Deus é injusto. Por quê? Um povo honesto, um povo correto, um povo disciplinado. Como é que Deus permite que um povo que obedece fica nas garras de parlamentos corruptos ou de lideranças corruptas? Só que Deus permite isso, porque Deus é justo. Por quê? Porque este povo está no pântano consumismo da imoralidade constante. Significa, é o que o povo quer. Logo é que Deus permite que o povo tenha. Os líderes que realmente vão trazer isso a essa sociedade. Então, um líder predestinado, ele vai sempre trazer aquela abordagem, exercício do raciocínio para que ele se desvincula desse estágio de não discernimento que os condiciona a mergulhar nesse pântano de consumo da imoralidade. Vocês conseguem me compreender? É aí que você não é aceito, porque a linguagem não é padronizada. A linguagem padronizada é qual? O que cuia, o povo bebe, fuma, cheira, droga, veste de forma indecente, mas ainda tens que dizer o povo é vítima. O povo gosta desse tipo de discurso, entende? Logo, não há mudança de comportamento, de mentalidade, porque o povo não consegue ter uma ciência que ele não é vítima, mas é um conivente dentro de uma sociedade que também ele tem uma responsabilidade de se livrar da imoralidade. Mais ou menos assim. Moço Califa, achas-te um líder predestinado? Na tua... Não, nós temos... Eu quero que respondas assim para as pessoas mais ou menos entenderem. Essa é uma resposta que eu não gosto de dar, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, quando expressam algo, que dizem é muito convincente. Mas há algo em mim que quem for, não precisa ser muito inteligente, quem for muito atento vai conseguir perceber a forma de como o nosso Califa aborda extremamente diferente de todos os outros personagens. Não desqualificado, não disse melhor, disse diferente. Então, aqueles que têm essa capacidade de perceber essa diferença, porque as pessoas predestinadas, eles nascem com uma habilidade diferente, aprendem sozinho, têm a capacidade de uma intuição aguçada, têm uma infância diferente das outras, entende? Conseguem prever coisas que vão acontecer
E quando ele expressa aquilo, negam, e depois as pessoas acabam vendo, porque estas são informações intuitivas que vêm do Criador do Universo a partir da informação intuitiva. Qual é o problema? Nossos ancestrais tinham conhecimento sobre isso, porque eles lidavam com isso de forma normal. O Ocidente, quando chegou aqui, ele matou essa informação e matou também esta visão de perceber que líder é extremamente diferente de quê? De político. Vamos lá. Os soba de hoje não são o real soba. Porque um soba é, por exemplo, Njindambandi. Njindambandi era predestinada. Não era uma questão que foi eleita, ambição do poder, não. Njindambandi era uma predestinada, ela tinha uma predestinação. Aquela força, aquela garra, não é um treinamento, não é uma escola, não é uma habilidade a partir da literatura ou da instrução, não. São pessoas que nascem assim. E a forma deles agir, muitas vezes, não é aceitado dentro de uma sociedade. Por quê? Volto a dizer, a forma de como os povos são condicionados a viver. E se olhares um pouco mais além, vou aqui esclarecer, por favor, não sou um profeta, não sou um mensageiro, né? Eu sou Mosca Livre, um ignorante empírico, ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. As pessoas vão dizer, como é que um ignorante vai ser predestinado? Como é que um ignorante vai nos liderar? Primeiro, não há problema nenhum na ignorância, porque a ignorância nos dá a motivação de saber aquilo que a gente não sabe. Ignorante não é ser ruim, ser mau ou ser burro. Ignorante significa ausência do conhecimento. Só perguntar para todas as pessoas que dizem, não, como é que um ignorante vai me governar? Eu vou perguntar para eles, sabe quando vais morrer? Ele vai dizer, eu não sei. A palavra não sei remete à ignorância que Deus incorporou em nós. Pronto. A partir dali, quem somos nós? Somos seres humanos ignorantes. E essa ignorância nos dá motivação de a busca daquilo que a gente não sabe. Porque as pessoas têm que entender. Os profetas, né, como Abraão, Elias, Moisés, Isaac, Noé, eles nasceram profetas, não fizeram teologia, não foram numa escola. Eles foram o que eram. Quem os compreendeu facilmente? O povo? Não. O povo não aceitou, porque eles trazem sempre a abordagem. Não é padrão. Esta abordagem que não coloca o povo numa situação de vítima, mas eles trazem uma abordagem que coloca o povo numa situação de conivente. É aí onde está a mudança. E muitas vezes o povo não quer abraçar essa mudança. Se os líderes predestinados explicam dessa forma, o povo não aceita. Depois de muito tempo mesmo, é que o povo começa a ter percepção, uau, ele já falava isso, ele já falava, só que nesse momento já não serve para nada. Por quê? Porque quando Deus, o Criador do Universo, estou a falar Deus, não falar religião, Deus não tem nada a ver com a religião não tem nada a ver com Deus. Quando Deus envia um líder predestinado em um lugar, se esse povo não tiver a habilidade de compreender um pouquinho sobre ele, uma vez que se vai, demora muito para nascer outro. Entende? Moscalifa, o que define um profeta de um falso profeta e de um ser que idealiza que foi escolhido? Eu gostaria mais ou menos de entender, não só eu, mas também as pessoas que pediram a presença aqui do Moscalifa. Certo. Mais uma vez agradeço. Primeiro, eu vou levar num campo quem nós somos? Nós somos a alma. A irmã está com uma blusa, eu não sou o casaco em que eu vesti. Vamos dizer que a nossa alma é o corpo. Vamos dizer que esse corpo é a nossa alma. E esse casaco é o corpo que vai cobrir a alma. E vamos ver que o corpo é apenas uma roupa. E você é a alma. Quem somos nós? Nós somos alma. Existem almas purificadas. Existem almas que têm que se purificar. Dois tipos de alma. A alma purificada, ele nasce com conhecimento predestinado. Esses são os profetas. São as primeiras almas que o Criador do Universo criou. Entre a alma de Jesus, Abraão, Elias, Isaac, Noé, Salomão e tantos outros. Até o profeta Muhammad,
e os 12 califas, que é o Imam Ali e o Imam Hussein. Essas almas não são igual às nossas almas. O corpo deles não foram criados com a areia que criaram o nosso corpo. Eles foram criados com a areia do paraíso, diferente da areia que foram criados outros seres humanos. A areia que se criou Adão não é a mesma areia que se criou Jesus, que se criou outros profetas. Não sei se consegue me compreender. Pronto. Um profeta, ele nasce profeta. Não se faz profeta a partir do ensino, a partir de uma escola, a partir de uma escolha, a partir de um estudo de teologia, a partir de memorização dos versículos bíblicos. Não. Um profeta nasce profeta. Esta alma purificada, ela nasce para incentivar, orientar outras almas normais se purificarem, que são as nossas almas, por exemplo. Então, essas almas, elas nascem como professor. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Se você é dona de uma escola, quando você manda um professor para dar aula, tem que ser um professor que você deu instrução. Sem instrução, esse professor não pode dar aula. Então, as almas que são enviadas como profeta são almas que Deus purifica. Por isso, em circunstâncias difíceis, em circunstâncias ruins, em épocas mais difíceis, eles não se curvam. Eles não se rendem. Eles não se vendem. Porque eles não vejam a terra como a gente vê. Eles têm a clareza daquilo que a gente não tem. Por isso não se curvam. Por isso, na história da humanidade, não vais encontrar um profeta que rendeu-se a um rei, que vendeu-se a um rei. Não. Você, se ler a Bíblia, vai encontrar a foi deturpado a palavra dos profetas. A Bíblia não descreve realmente como eram os profetas. Ele traz um monte de imoralidade, promiscuidade do povo do passado, e incorporou esse comportamento aos profetas, para dizer que os profetas fizeram isso, erraram, fizeram aquilo. Então, se os profetas fizeram aquilo, não só os profetas erraram, mas o próprio Criador do universo errou, mandando gente incapaz para orientar uma sociedade extremamente insana. Então, os profetas nascem profetas. Todo aquele que vem dizer eu sou profeta, esse é charlatão, porque profeta não lê livro. Livro de quem? Livro, por exemplo, de que ele memorizou. Por exemplo, qualquer pessoa hoje pode ser um pastor. Um pastor, um padre, um sacerdote, um ancião, um monge ou um chefe da mesquita. Esses não são profetas. Eles são pastor, eles são padres, eles são chefes. Aprenderam nas escolas teologias islâmicas, teologias cristãs, teologias hebraicas, e aprenderam e memorizaram e passam a ensinar as pessoas. Por que as pessoas têm essas pessoas agora como profeta? Por causa da tamanha ignorância que realmente foi plantada na mente das pessoas. Então, as pessoas, como não têm informação clara, como eu profeta, se nasce profeta não, acham que todo mundo que grita eu sou profeta é profeta. E assim as pessoas acreditam que é profeta. É tal qual alguns que têm aparecido ali como líderes, não é? Como tens analisado as aparições de figuras essas que se autoproclamam líder? Como é que o Moço Calife tem analisado? Primeiro, se eu dizer, as pessoas vão pré-irracional discordar. É normal, é aquilo que eu disse. Para você identificar um falso profeta, hoje, ou bem dizer, alguém que se diz profeta e é falso, é quando alguém diz que Jesus é o próprio Deus. Todo aquele que diz que Jesus é Deus, esse é um falso profeta. E se olharmos na indústria do comércio espiritual, o comércio da fé, todos eles fazem isso. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Então vamos lá, realmente, no que Jesus disse. O que Jesus disse? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus é homem. Jesus disse: de mim mesmo, não é o corpo de Jesus que estava a falar. É a alma, é o espírito que estava dentro dele falando. Quer dizer, de mim não posso fazer. Eu sou poder não fazer. Agora eu pergunto. A Bíblia deixa bem claro quando Jesus disse: todo o poder do céu e da terra me foi dado. Jesus disse assim na Bíblia: todo o poder
dos céus, da terra me foi dado. Então, quem o deu? Se ele... Aí Jesus faz uma afirmação que alguém o deu, só que Deus não tem poder. Eu estou a dizer agora Deus, o Criador do universo, não tem poder para dar todo o conhecimento a um ser. Por quê? Já que o Criador do universo é infinito, ele não consegue dar seu conhecimento infinito para uma pessoa. Ainda que ele dar um tamanho de conhecimento para um ser, ainda continua a ter um conhecimento infinito. Logo, esse texto que foi colocado na Bíblia não encaixa com a essência, a natureza do Criador do universo. Por isso que eu disse, na linguagem normal, eu vou aqui dizer, Jesus é o Senhor, para agradar a multidão que aprendeu assim. Se eu dizer que Deus não tem poder, uau, Deus não tem poder, este é um maluco, este é um louco. Quando eu falo isso, estou a engrandecer Deus. E quando as pessoas falam que Deus deu todo o poder dela, certo? Estão a baixar Deus. Agora, na sua linguagem, Deus não tem poder para dar todo o seu poder. Uau, você está a baixar Deus. Como assim? Está a ver a linguagem de quem nasce diferente uma das outras? É aí onde está o problema. Porque as pessoas foram ensinadas assim. Deus deu. Então, se Deus deu todo o seu poder, logo ele tinha limitação. E o seu poder foi entregue a outra pessoa. Então, para vocês identificar um falso profeta, é quando as pessoas dizem, Jesus é filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Isso é o falso profeta. Vou sair um pouco dessa aula só para explicar uma coisa, para tentar facilitar. Todas as pessoas já ouviram falar sobre o falso, o anticristo. O que vem nas nossas cabeças? Anticristo é alguém que vai surgir, é alguém que vai vir, é alguém que vai fazer muitas coisas contra Cristo. Primeiro, o que é ser cristão? Cristão significa seguir os passos de Cristo. Pronto. Então vamos lá. Aquele que não segue os passos de Cristo é o quê? Está a ser anti às ordens de Cristo. Significa que não vai surgir ninguém. Anticristo é um comportamento social que as pessoas têm de não seguir as regras de Cristo. O que eles fizeram de forma subliminar? Tiraram esta percepção das pessoas para que as pessoas vivem na imoralidade, para nunca perceber que o comportamento imoral é anticristo. E nós vivemos nesse pântano que é alguém que vai surgir, é alguém que vai vir, para que a gente não pare e fale, uau, Jesus não bebia cerveja, por que eu bebo? Jesus não fumava cigarro, por que eu fumo? Jesus não odiava, por que eu odeio? Estou a ser anti aquilo que Jesus ensinou, não é assim? Anticristo. Então, o anticristo é um comportamento social e não alguém que vai vir. Agora, qual é o pastor que vai ficar assim? Ele quer que você não muda de comportamento imoral. Ele quer que você continue a pensar imoral. Só basta aceitar Jesus que você realmente está salvo. Está entendendo como é que eles fizeram? É mais ou menos assim. Moço Califa, eu gosto de mencionar o nome das pessoas para que as pessoas não pensem que... Moço Califa, temos aqui uma outra pergunta. Eu tenho a certeza que o Moço Califa está a responder aqui com clareza, com verdade, com sabedoria. Temos aqui um vasto. Não sei se nós temos tempo para isso. Angola precisa de um líder. É uma pergunta. Angola precisa de um líder espiritual ou retomar as suas antigas crenças? Vamos lá. Muito obrigado. Eu gostei dessa. Gostei dessa. Vamos lá. Há uma palavra. Eu vou usar essa palavra porque eu sei que a comunidade angolana é cristã. Há um capítulo na Bíblia que é Mateus, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Criador do universo. Não só do pão. Significa que o pão representa a nutrição física. Alguém vai dizer, não, mas essa Bíblia aqui é manipulada. Tudo bem. O que a Bíblia fala na teoria, vamos ver nos fatos. O que é os fatos? É a expressão biológica. O nosso corpo sente fome, tem necessidade de alimentação.
É preciso que a gente tenha o pão para que nutre, então, as físicas. Então, o pão da Bíblia representa a nutrição física. A palavra do Criador do Universo representa a nutrição espiritual. Logo, um homem ou uma mulher ou um ser qualquer que tiver esta palavra de Deus de forma clara, ele se torna um líder espiritual e não um líder religioso. Qual é a diferença de um líder espiritual e um líder religioso? Um líder religioso, ele precisa fazer que as pessoas praticam aquilo que Deus odeia. O que Deus odeia? A idolatria. A idolatria, o pastor, os padres, os líderes religiosos vão condicionando as pessoas para tanto. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, é a Trindade. Isto é idolatria que Deus vem condenando ao longo da história. O líder espiritual é aquele que, com a informação de intuição, por quê? Porque quando a espiritualidade é em ti, você mata o eu. O que é matar o eu? Você vive pelas necessidades e não vive pelos desejos. A partir do momento que você mata o eu, você não tem desejo que as pessoas te veneram, que as pessoas te seguem, que as pessoas te financiam, que as pessoas te aplaudem. Não. Você tem a necessidade de expressar dentro de ti a verdade. E essa verdade expressada vai fazer que as pessoas se desvinculam, se afastam da idolatria. Por isso que Angola precisa de um líder espiritual. O problema é que as pessoas imputam a espiritualidade com a religião, que não tem nada a ver. Quando nós falamos em religião, significa religar. Religar com o quê? Pode ser com cabrito, pode ser com boi, pode ser com pedra, pode ser com árvore, pode ser com mar, pode ser com rio, pode ser com estrela, pode ser com energia, pode ser com os mortos que são ancestral, que muitos de nós africanos seguimos esse ritmo. Religião. Mas perante o Criador do Universo, isso é aceitável? Não, isso não é aceitável. Então o angolano tem que entender que um líder espiritual não é quem fica como a bata, sentado, para então cantar na igreja. Não. Um líder espiritual traz discurso que incentiva as pessoas a discernir a partir de programas de perguntas e respostas. Por isso que Jesus, o filho de Maria, quando sentava, as pessoas questionavam: mestre, mas por que isso, por que aquilo? Eu tenho dúvida disso. E ele estava sempre pronto. Isso significa o quê? Batalha de intelecto. Alguém questiona e ele tem que estar pronto para dar o esclarecimento do questionamento. Cristo fazia isso porque ele sabia que a árvore do conhecimento é o questionamento. Se você não questiona, você não terá clareza de nada. E se você só aceita, só concorda, você se torna aquilo que a igreja fala. Amém. Todos gritam amém. Amém é um grito de quê? De vaca ou de cabrito. E as pessoas se respondem sem terem a mínima noção do que ouviram. E quando alguém dentro da igreja levanta a mão para fazer uma pergunta, logo, realmente, o pastor, ou o padre, ou o ancião diz: não, você está amaldiçoado. Essa palavra penetra no ser para o constranger perante todo mundo. E esse faz que outras pessoas também não tenham coragem de questionar para terem clareza sobre o que estão a ouvir. Um líder espiritual não é assim. Ele está sempre pronto, sentado, para responder às perguntas das pessoas. Nós temos um país que o problema não é só social, também um problema espiritual. Por quê? Porque Angola não tem, quer dizer, nós temos uma terra fértil. Enquanto nós desligarmos o Criador do Universo, não há sucesso. Não importa quantos políticos, intelectuais nós vamos ter, não há sucesso, porque nós estamos a ver, globalmente falando, grandes líderes políticos que estudaram muito, leram muito, foram em grandes universidades, estou a dizer já globalmente falando. Agora eu pergunto, o mundo está bem? Não está. Não está porque se o mundo é governado por aqueles que falam bem, escrevem bem, estudaram muito, foram em grandes universidades. Isso significa que temos o pão, mas falta a palavra do divino. Qual palavra? Não é a palavra deturpada. Não é a palavra que foi alterada. A palavra real. Qual é a palavra real? Aquela que permite dar resposta ao questionamento da... Consegues me compreender? Mouscalifa,
O que significa divindade para os angolanos? Será que os angolanos têm noção do que significa divindade? Todo ser humano tem essa noção, porque isso é algo que ele nasce com ele. A partir do momento que o ser humano diz, eu sou uma criatura, está a se referir que há um Criador. Agora, o problema é se ele crê de forma correta, como esse Criador ordenou, olha, eu vou dizer que não. 99, ou quase 90% dos angolanos não acreditam do jeito que o Criador do universo explicou. 90% dos angolanos não têm a real clareza do que o Criador explicou. Mas que eles sabem que há um Criador, há uma existência que os criou, todos eles sabem. Que há um divino, há uma divindade que vai prejulgar ou julgar aqueles que cometem erro ou abençoar aqueles que acertam, todos sabem. Agora, como seguir de forma correta? Isso os angolanos não sabem. Porque se os angolanos soubessem, se soubessem, os angolanos teriam coragem de lutar contra todos aqueles que o impossibilitam deles se unirem como nação. Por quê? Porque crente significa ser quê? Ser guerreiro. O crente, quando fala eu sou crente, crente significa ser combatente. Combater o quê? Combater a mentira, combater a corrupção, combater a ganância, combater a imoralidade, combater a promiscuidade. Se o angolano tivesse noção do que é ser crente, não poderia nem se permitir que os estrangeiros chegassem aqui em Angola para viver 10 vezes melhor do que eles. E eles não fazem nada. Moço Califa, temos aqui mais algumas. Tenha paciência, porque eu queria estar mesmo aqui consigo. Temos aqui a outra. O que seria fundamental para o equilíbrio de uma nação como a nossa, Angola? Aquilo que eu vou dizer, primeiro, fica à vontade, fica tranquilo, não estou apressado. Talvez a minha forma de gesticular pode dar a parecer que eu quero terminar. Não, estou bem. Eu também quero que a irmã sente-se bem e pergunta o que quer e como quer. E também, se quiser me enfrentar um pouco, é normal, é profissional e isso faz parte da vida do ser humano. Nós temos um personagem que é novo, Ibrahim Traoré. Se vocês prestarem bem atenção, há uma parte do Ibrahim Traoré. Ele discursa constante. Ele discursa. E quando ele discursa, ele fala sobre ancestralidade, fala sobre autoaceitação, ele fala sobre autoconhecimento, fala sobre autopreservação, ele fala da invasão de quem constantemente invade os africanos espiritualmente, mentalmente. Por quê? Se nós olharmos, Samora Machel tinha o mesmo comportamento. Se nós olharmos, por exemplo, Thomas Sankara tinha o mesmo comportamento. Se nós olharmos Steve Biko, tinha o mesmo comportamento. Se nós olharmos para o Malcolm X, tinha o mesmo comportamento. Porque os políticos como João Lourenço, Zedu, ACJ, não trazem esse discurso sabendo que o povo foi acorrentado 500 anos a uma escravidão. Então, todo livro que tem um sinal de vídeo, ele vai sempre discursar. Por que discursar? Para tirar o povo da ignorância. Porque a ignorância é a maior arma que um estrangeiro usa para dominar um povo. Então, enquanto em Angola não tiver um líder que possa esclarecer sobre divindade, sobre os problemas que aconteceu na escravidão, sobre o alto complexo de inferioridade, porque aqui tem uma cultura, vale quem é mais caro. E a indústria do clareamento está a crescer. Significa que há uma doença grave. Doença a quem realmente não se autoconhece. Por quê?
doença quem não se auto-ama, porque o angolano não sabe o que é o amor. O angolano confunde as emoções que é motivado pelas músicas de Kizomba como amor. Amor não é emoção. Amor é razão. Por quê? Porque a raiz do amor é se auto-amar. Quem se auto-ama, ele se auto-preserva. As emoções é bipolar. Ele é motivado muitas vezes por um discurso de um homem bonito ou uma mulher bonita. Ele é motivado às vezes por uma canção. Mas quando aquela canção realmente já passa do tempo, ela já não te produz as mesmas emoções. Quando aquele relacionamento te passa por um tempo, já não produz as mesmas emoções. O amor não muda. O amor não altera. O amor não é bipolar. Por isso é que as pessoas, quando se emocionam, eles pensam que Deus também tem que se emocionar. Não. Deus não se emociona. É Vou razão absoluta. interromper aqui um bocadito. Moço Califa, quem seria esse líder para o equilíbrio da nação? Poderia ser o Moço Califa? Eu disse, e disse muito bem, os angolanos vão compreender. Os angolanos vão compreender, mesmo que eu não mais existir. Um dia os angolanos vão compreender. Mesmo que um dia, porque é aquilo que eu disse, quem nasce com algo, ele não precisa ser aquilo que ele é. Você é preta, você precisa ser preta. Não importa quantos brancos vão te discriminar, quantos brancos vão lutar contra você. Você vai se manter o que é. E um dia eles vão envelhecer. E as suas ideias vão mudar e vão te aceitar como você é. Então, um dia os angolanos vão compreender. Porque quem nasce líder, ele não busca liderança. Porque ele é aquilo que ele está tentando buscar. Ele não busca liderança. Ele não implora liderança. Ele não implora multidão. Ele não implora isso. Ele se mantém na verdade constante. E requer tempo para as pessoas saírem da mentira e reconhecerem a realidade. A partir daquele momento, eles estão a legitimar quem realmente nasceu líder. Moço Califa. Se eu quisesse ser um político, a pergunta que a irmã fez, todos eles poderiam te dizer, sim, eu quero ser um político, eu vou ser um político, eu quero ser... Estás a entender? Porque o político beneficia-se do estágio de ignorância. Vou dar um exemplo. O jeito que o angolano se encontra é uma responsabilidade para vocês tirá-lo eles dessa irracionalidade. Então é um trabalho árduo. E nada melhor quando um ser humano se auto-reconhece que está perdido. Ele vem até você mudar do que você ir até ele, eu vou te mudar. É que os políticos fazem. Eu vou resolver vossos problemas. Eu vou resolver os problemas. Mas espera ali. O que é política? Política é um órgão que vem para resolver os problemas sociais. Oh, se ele vem para resolver os problemas sociais, imagina se não existir esses problemas sociais. O que será dos políticos? Então, os políticos não podem resolver os problemas sociais, porque é dos problemas sociais que geram emprego formal para os políticos. Por isso é que todos se dispõem a ser políticos, se candidatar, querer ser presidente, querer criar partido político. Mas ninguém está preocupado em ter paciência e persistência para tirar as pessoas que eu chamo desta sepultura da ignorância, sepultura da idolatria. A Bíblia fala, são cadáveres andantes. Uau, Bíblia, você está errado. Estamos vivos, estamos a ver. Como assim cadáveres andantes? Então, quando a Bíblia se retrata de cadáveres andantes, está a falar que é a morte da alma. O que é a morte da alma se a alma também não morre? É quando você direciona a alma numa crença distorcida. A alma fica perdida. Isso que se chama cadáver andante. Logo é preciso uma ressurreição espiritual para livrar a alma da idolatria ou da obsessão do consumo excessivo do materialismo. Mais ou menos assim. Moço Califa, que medida tomarias caso os angolanos
de um líder? Eu me mantia no estágio que eu estou. Paciência, paciência, paciência. Por quê? Ah, pessoas que nascem com essa idade, eles não se movem pelos desejos, eles não se movem o que eles querem ver. Muitas vezes, esse tipo de pessoa querem fugir dessa natureza. Eles querem sair, querem fugir. Eles querem ser pessoas normais. Mas há uma coisa na natureza que o priva, vai privando. Às vezes ele quer ser algo normal, quero também cair. Não estou a falar aos profetas, estou a falar a pessoas predestinadas. Às vezes eles querem sair disso, mas eles não conseguem sair. Por isso eles não conseguem também tomar decisões a partir das suas próprias ideias. Ele é motivado muitas vezes pelo conhecimento e da intuição. E Deus empurra essa pessoa, vai empurrando essa pessoa de forma paulatinamente, baseando também enquanto as pessoas vão despertando, vão percebendo esse personagem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há uma palavra que Deus disse: eu não vou mudar a condição de um povo até que este povo tome atitude e mudar o que está enraizado nos seus corações. Todos nós sabemos que Deus é justo. Logo, Deus seria justo se as pessoas escolhessem a insanidade e ele impossibilitasse. Não, vocês não podem fazer isso. O que Deus faz? Manda um professor para orientar aquele que quiser sair, ok? Quem não quiser sair, mas Deus não obriga as pessoas a deixarem de ser o que elas realmente querem ser, imoral. Logo, este povo imoral, é justo que Deus, o Criador do Universo, concede parlamentares com espírito de imoral para atender à necessidade de um povo. Vamos lá. Dentro de uma fossa tem insetos. Uau! É justo que aqueles insetos se alimentam de fezes. Para nós é fezes. Para o inseto é uma refeição que Deus os concede. E se Deus não os conceder aquela fezes, logo Deus não está a ser justo. Então Deus concede às pessoas, consoante as pessoas, o que elas querem. Porque para o Criador do Universo, o mundo não está mal. O mundo está justo. Se os angolanos começarem a parar e dizer: não é mais o momento de nós aceitarmos que uma mulher angolana tenha 3 maridos, porque aqui já está a virar cultura, está a virar normal. E já não é um problema sério. Uma mulher angolana tem 3 namorados, é normal. Quando as mulheres dizem que não, isso está a sujar a integridade da nossa sociedade, pronto. Também estão a dar espaço a líderes predestinados para os carregar num caminho decente. Não sei se estás a compreender. Cada vez que o angolano se permitir também mudar o que está enraizado deles mesmos, o que, por exemplo? Eles dançam de forma obscena, eles bebem de forma exagerada, eles vestem de forma obscena. Pronto. Este comportamento condiciona eles não terem, por exemplo, um líder predestinado que vai até eles de uma forma aceleradora, vai de forma paulatina. Por quê? Se você vai de forma aceleradora, eles matam você. Então, Deus justo, Deus faz que eles vão mudando aos poucos e vão os concedendo também aos poucos um líder, Deus para os liderar. É assim que Deus funciona. E o Moço Califa tem ido paulatinamente a essas pessoas? Tem chegado a essas por pessoas paulatinamente? Sim, sim. Primeiro, a gente faz aquilo que a gente pode, como ser. Não estamos em todo lugar ao mesmo tempo, mas nós conseguimos produzir aquilo que consegue, às vezes, estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou na rádio, vim fazer algumas entrevistas. O Moço Califa está aqui, mas acredito que nesse exato momento tem pessoas que estão a ouvir a entrevista do Moço Califa. Eu estou em outros lugares. É um trabalho que a gente faz. Também
fizemos palestra, que é concentrar-se num lugar específico, mas também nós filmamos para que as pessoas que estão distantes possam também ouvir. Pronto. Essas palestras, palestra de perguntas e respostas, as pessoas que lá vão também, quando vão para casa, conversam com os seus irmãos e suas famílias. Eu, Mos Khalifa, estou aqui já há 1 ano e 3 meses. Nesse processo, nesse tempo, eu já consigo ver alguns sinais, porque em 2022, quando eu vim, eu não estava a ver esse sinal, mas eu já consigo ver alguns sinais, as pessoas estão a compreender, as pessoas estão sendo um pouco mais flexíveis em ouvir, em questionar o Mos Khalifa. Por quê? Porque o Mos Khalifa está a aparecer em alguns lugares, estás a ver? Mas essas pessoas que têm assistido, não é? Que têm assistido às palestras do Mos Khalifa, que o Mos Khalifa tem dado, não é? Essas pessoas têm recebido bem. Assim, eu não espero que as pessoas recebam bem, Ou também tem, nem que recebam. ou tem a aceitação, tem aceitação das palestras do Mos Khalifa, porque muitas até poderiam estar aí a assistir ou estarem nessa palestra e não. Não é? É como as pessoas que vão à igreja, não é? Muitas delas vão lá, mas não é com aquele intuito de. É tal qual irmos aqui por uma palestra. Poderia eu ir como convidado, mas não. Eu, como disse, vou voltar a dizer, eu não espero que aceitam ou negam, concordam ou discordam. Também não acho eu justo falar uma coisa nova e as pessoas aceitarem. Eu acho que às vezes algumas abordagens, quando nós seres humanos recebemos, levam um pouco de tempo para eu decifrar aquilo. Então, por isso, quando eu falo, eu espero que não negam, não é desfazer as pessoas, é tentando entender a natureza das pessoas. Tá vendo? Nós, seres humanos, quando nos apresentam uma coisa que nunca ouvimos, e há aquele impacto, e isso deve ser respeitado, para que a pessoa tenha essa oportunidade ou chance de decifrar, analisar. Talvez ele pode chegar ao senso de aceitar, ou talvez não compreender bem e poder vir fazer um questionamento para ser esclarecido. É mais ou menos nesse aspecto eu fico um pouco mais tranquilo, porque se eu ficar a esperar aceitar, aqui realmente tem uma visão padrão, eu acabo me frustrando. Mos Khalifa. Quais as leituras que Mos Khalifa tem feito a respeito das lutas feitas nos dias de hoje? Eu sei que essa pergunta tem também um bocadito da pergunta passada, mas faço questão novamente de expor. Quais são as leituras que o Mos Khalifa tem feito a respeito das lutas feitas nos dias de hoje? Assim, me perdoem o que eu vou dizer, porque às vezes falamos algo que não é padrão, as pessoas dizem, ele é muito pessimista. E é muito pessimista, ele tem que ser otimista. Mas assim, é aquilo que eu disse, existem formas de enxergar. Tem pessoas que enxergam um pouco mais além e tem as que enxergam o básico. E o enxergar o além também com a presença de você enxergar as coisas que é um pouco mais além. Mas Vou só eu pedir analiso às pessoas, vamos só partilhar a live, porque senão vamos perder, acabar de perder, ok? São 13 pessoas ali, mas podem fazer a diferença. Não importa, não importa, não é a ideologia de cada um, mas vamos lá partilhar, fazer com que esta live chegue a mais pessoas, não é? Para aquelas pessoas que não conseguem acompanhar o raciocínio do Mos Khalifa ou não aceitam os ideais, tentam impor, não é? Os ideais ao Mos Khalifa, vamos fazer um pequeno gesto aqui, não é? Não carece de dinheiro, não é? É grátis. Pode, Mos Khalifa, faz favor.
Muito obrigado. Eu agradeço. Como eu disse, às vezes há pessoas que enxergam um pouco mais, porque um líder tem que ter visão de águia e não visão de gado. Gado não voa, gado pula. E há uma limitação de gado e da águia. O que eu quero dizer com isso? Eu sim vejo as lutas dos nossos irmãos. Eu não participo porque são lutas fracassadas. Quando você vai num campo de batalha cujo teu opressor é que produziu, só representa derrota. Quais são esses campos de batalha? Eleição e manifestação. Okay? Primeiro, para que a gente vá à urna votar, é preciso que nos condicione uma degradação social extensiva. Já que o voto é livre, tenho que votar por ação e não por uma obrigação fome. O governo planta fome e concede em nós esta falsa percepção que quando eu vou na urna votar, eu estou a ser livre. Eu estou a participar de um jogo que condiciona eu viver nessa miséria. E muitas vezes, quando vejo que o que nós fizemos não produziu resultado, vamos não para o campo de batalha, que é as manifestações. O que é as manifestações? É ir reclamar ao Estado o direito de ser estudado, o direito de ser escravo, o direito de ser condicionado a um serviçal contínuo. Por exemplo, vamos lá reclamar sobre a educação. Primeiro, quem dá a educação são os pais. A escola dá instrução acadêmica. A instrução acadêmica é um condicionamento para absorver as normas didáticas. Logo, tiram-te a capacidade de ser para que você absorva. Você é condicionado a reproduzir com uma falsa percepção que você é inteligente. Ok. Vamos à manifestação fazer cobrança de quê? Direito trabalhista. Um direito trabalhista que te condiciona a ter um salário mínimo, a palavra mínimo, algo que você tenha só para comer, não pode passar dali para que você continue a ser subserviente às grandes corporações. Compreende? Vamos às manifestações cobrar direito. Direito de quê? De votar. Votar quem? Votar parlamentares que vão trazer programas de televisão que produzem realmente imoralidade e assim as nossas crianças são condicionadas a serem, bem dizer, são estupradas totalmente, porque aquela imoralidade, aquela promiscuidade entra em crianças de corpo crescido e não tem essa capacidade de separar entre o bem e o mal. É isso que a gente vai lá cobrar. A gente vai na urna votar para parlamentares que vão trazer empresários que vão produzir empresas de cerveja em alto escalão para nós então nos embriagar com o salário que nós recebemos do sistema trabalhista. É isso que nós fizemos. Logo, nós não estamos a ser aquilo que nós deveríamos ser. Porque eu acredito que o ser humano é o primeiro que tem que pensar em si. Não soa. Qual é o nosso papel como ser humano? O nosso papel como ser humano é não nos permitir ingerir dentro do nosso organismo tudo aquilo que nos faz mal. E qual é o dever como cidadão? Cidadania. E você vê muitos irmãos a dizer, vamos exercitar a nossa cidadania com uma boa retórica para dar uma falsa percepção que o mesmo é inteligente. E a sociedade aplaude. Vamos exercer a nossa cidadania. Exercer a cidadania é ir na urna para votar para um bando de criminosos que prestam serviço ao sistema financeiro e esse sistema financeiro traz a imoralidade, a promiscuidade para a nossa sociedade e que depois estamos a reclamar. Os valores estão a desaparecer. Gente, é você que foi na urna votar. É você que foi na manifestação cobrar para essa gente. Agora, solução, Moço Califa. Bom, nós temos que fazer automanifestação e não manifestação. O que é realmente uma automanifestação? Por exemplo, o angolano é um povo medroso, porque foi condicionado a ser medroso. O angolano não gosta de ir apanhar porrada. Logo, vamos fazer uma automanifestação de medroso. Também podemos vencer, agir como medroso, por exemplo.
todos nós angolanos, uma vez na história, desvincularmos pelo menos uma vez na história do sistema partidário e sermos patriotas. Só tentar, uma tentativa. Vamos ainda tentar. Pronto. 2027, ninguém vai na urna para votar. Mas se não ir na urna para votar, é uma demonstração de poder popular e patriotismo. A partir dali, o sistema consegue entender que a soberania é do povo. Porque a soberania do povo não é o povo ir votar e ir na manifestação, não. É o povo fazer uma auto-manifestação, porque povo no poder é o povo parar também de beber, parar de fumar, parar de se promiscuizar. Isto é que é o povo no poder. Quando o povo não ir lá, vai ter uma demonstração de poder. Esta demonstração de poder nasce então um líder no meio do povo para fazer o que o povo quer. O sistema fica com o exército, o sistema financeiro, mas não com o poder popular, porque o poder popular é que funciona. Logo, pelo menos na história, nós mostramos algo. Então, é assim que acontece. O que é que acontece? É que os revolucionários, os ativistas, a sociedade civil, as redes sociais incentivam o povo realmente a fazer o que os políticos querem e voltar a ir na manifestação, que é cobrar imoralidade, promiscuidade, exploração, que eu aqui já expliquei. Moço Khalifa acha que o povo não deveria ir às eleições, ou os angolanos não deveriam exercer esse direito em 2027? O direito é de não ir lá. Ir lá não é direito, é uma escravidão. O direito é de você não ir lá. Ir lá não é um direito, é uma escravidão. E nenhum ser humano tem orgulho de ser escravo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, quando fala não devemos ir lá, nós fomos lá a primeira vez, não nos respeitaram. Fomos lá a segunda vez, também não nos respeitaram. Fomos a terceira vez, não nos respeitaram. É justo que o MPLA e a UNITA não nos respeitem. Por quê? Porque respeito só é para quem se autorrespeita. Quem não se autorrespeita não deve ser respeitado. Nós não nos respeitamos perante essas facções criminosas que já provaram 2, 3 vezes que não querem fazer nada por nós. O que é que nós temos que fazer por nós? Alguma coisa, já que a gente não tem coragem como o povo iraniano, então vamos ter uma luta de não violência, entender? Que não irmos lá. A partir dali, nós vamos criar um governo paralelo, uma organização paralela. Vamos tentar. Por quê? Porque se nós tirarmos o João Lourenço, nada vai mudar. Se nós tirarmos o MPLA, nada vai mudar. Se nós tirar o UNITA e colocar o UNITA, nada vai mudar. Por que não vai mudar? Porque eu, Moço Khalifa, vivi 5 anos no país que nós angolanos espelhamos democracia, que eu chamo de democracia. Estados Unidos da América. Quando a gente fala de democracia, a gente diz Estados Unidos da América. Já viram o comportamento cultural dos Estados Unidos da América? É promiscuidade, futilidade, imoralidade, insanidade. Os Estados Unidos aprovou esse comportamento na sua própria Constituição. Faz parte da cultura americana. E nós se espelhamos isso para falar países democráticos, cujos líderes alternam constantemente. Vê como os americanos se alimentam. É comida industrial com substâncias químicas que causa tamanha doença, que são problemas sofisticados, para gerar uma falsa percepção que os Estados Unidos não tem problema. Tem problema. Também no Brasil é a mesma coisa. Vem presidente e sai presidente. O homossexualismo multiplica. A prostituição multiplica. A criminalidade multiplica. Porque são ordens internacionais. Agora, um ACJ vai vir impor ordens dentro da Angola para não fazer do jeito que os americanos querem. Nós já estamos a ver o que está acontecendo aonde? No Burkina Faso, onde está tentando trazer uma moralidade, uma estabilidade social, intelectual e espiritual. Quem está a invadir esta nação? São as corporações internacionais que nós temos como fonte de inspiração. Europa, Estados Unidos da América. Então não importa a gente pensar, tirar o fulano vai mudar. Não vai mudar. Não é mudança, é reforma. Mudança quem tem que fazer é o povo, que é mudança de comportamento.
Tirar um candidato não é mudança, é uma reforma. Vamos reformar as leis, vamos reformar a educação, é apenas reformar. E a reformar é dar uma sofisticação para conceder uma falsa percepção nas pessoas que as coisas agora mudaram. Mas não mudaram. É o mesmo condicionamento sofisticado que mata as pessoas no estágio da inconsciência coletiva. Então, é isso que as pessoas têm que compreender. Por isso é que eu disse, esse tipo de abordagem não é aceitável. Por quê? Gente, eu quero popularidade, eu quero emprego, eu quero dinheiro. Eu nunca escutei isso. Esse é maluco, tá louco. Assim é a sociedade. Como uma religião pode ser inserida num país, Moço Califa, como uma religião pode ser inserida num país onde grande parte da população não está totalmente alfabetizada? Bonito, gostei dessa. Nenhuma religião, nenhuma, deve ser inserida em nenhuma nação. Nenhuma. Nenhuma religião, seja ela uma nação com a mente despertadora, seja ela uma nação numa extrema ignorância. Nenhuma religião deve realmente ser inserida dentro de uma sociedade. É preciso que haja programas onde tem as pessoas que têm que trazer prova do que chamam verdade ou mentira, para dar oportunidade às pessoas decifrar, entender, compreender, porque a fé tem que ser com convicção e não hereditária. Porque uma vez que você traz uma crença para inserir nas pessoas, as pessoas vão aceitar, talvez porque trouxe mercadoria, talvez veio com arma, talvez veio com ideias sutis, mas isso não ajuda as pessoas a terem noção do que é aquilo que segue. Então, é preciso que haja palestra, haja debate. Um debate entre a religião vai fazer as pessoas terem a capacidade de decifrar, descodificar, entender o que é certo, o que é errado. Isso deixa a critérios singulares de cada um se quer seguir ou não. Mais ou menos assim. A live está aí de encontro com aquilo que eu pensei, né? Mas vamos continuar ainda. São 19h49. Espero que as pessoas tenham gostado ali, naquele lado. Não é? Não se esqueçam de mandar corações ali para o Moço Califa e sigam também o Moço Califa, ok? Começam a aprender a seguir o Moço Califa. Numa população, Moço Califa, numa população onde a escassez de conhecimento por parte do Estado, onde, né, tem estado em falta, não é? Parece que é isso, né? Numa população onde a escassez de conhecimento por parte do Estado, não é? Tem estado em falta. Como alertar sobre os perigos colocados pelos falsos líderes religiosos? Eu queria que o Moço Califa desse assim como eu posso dizer, uma resposta que as pessoas possam entender. Porque em algumas vezes as pessoas têm tendência de não perceber, ou têm problemas essas de percepção e acabam por, quando não entendem ou quando não conseguem rebater a pergunta, começam a entrar um bocadito em choque, não é? Eu quero que o Moço Califa dê esta resposta para que as pessoas percebam. Eu quero que as pessoas comecem a se interessar pelas ideias do Moço Califa. Mas é assim, todo governo precisa de um povo. A política precisa de um povo ignorante. A religião precisa de um povo ignorante para poder controlar e dominar. Simples assim. Só para resumir, a gente se orgulha. Filho vai para a escola, filho vai formar-se em direito, sociólogo, psicólogo, advogado, promotor, juiz. Então, o filho agora é formado. Então, o filho precisa ter um emprego
Esse emprego vem de onde? Da escassez que o Estado aplica dentro de uma sociedade. Uma sociedade ignorante que não conhece os seus direitos, não luta pelos seus direitos, não. Por quê? Porque não tem conhecimento. Logo, essa sociedade ignorante prefere cair, é motivado pela degradação, pela pobreza, cair numa criminalidade, prostituição, imoralidade. Pronto. Tudo isso também vai gerar emprego formal para quem? Para quem é polícia, para quem é advogado, para quem é promotor, para quem é psicólogo. E assim também em religião. As pessoas de desespero vão ir lá e ouvir a palavra. Então, todo governo, ou a política em si, ele precisa do povo ignorante, continua sempre manipular esse pensamento. Em toda parte do mundo, praticamente é assim. Temos aqui mais duas para a gente terminar, porque também, não é, Moço Califa tem a sua vida pessoal, não só pessoal, mas também, não é, privada. Declarar que Angola precisa de um líder ou o mesmo conceito que civilizacionou o país ou a África. Não sei se o Moço Califa consegue mais ou menos me responder assim também, não é? Com simplicidade. Mas eu vou continuar. Assim como foi declarado quando se deu a chegada dos europeus na região africana. Não é tanto quanto nós estamos aqui a fazer uma pergunta no contexto angolano, mas também no contexto africano. Eu sei que o Moço Califa vai poder responder, não é, esta pergunta com sabedoria, que eu preciso, nós precisamos, não é, de uma resposta assim. Pode, Moço Califa, por favor. Peço perdão, não ouvi bem, não entendi a pergunta, ouvi, mas não entendi muito bem. Gostaria de repetir de forma clara para que eu possa entender melhor. Deixa eu ver aqui. Declarar que Angola precisa de um líder não é o mesmo conceito que voltar à civilização dos povos, assim como foi declarado quando se deu a chegada dos europeus na região africana. Primeiro, todos nós temos uma liderança como pai. Todas as tribos têm um Soba, que é o líder das tribos. Em certas províncias, líderes comunitários, líderes estaduais. O que nós estamos precisando é um líder que possa liderar a nação. Um líder que possa liderar. Quando a irmã diz sobre o colonizador, eu não dizer que é aceitar-se a ideia colonial de impor liderança, de desqualificar a nossa forma de ser. Gostaria porque eu não vejo que o colonizador veio para liderar, ele veio para oprimir, veio para explorar, ele veio para extrair algum. E o tempo que ficou deixou também algo dentro de nós. Respondeu, Moço Califa? Não sei se já estão. Temos aqui a última pergunta.
Temos aqui uma pergunta, não sei se é assim, não sei. Eu acho que eu já teria terminado aqui, porque senão... Moscava, sendo líder da União, mesmos que os angolanos devem usar para fazer parte do movimento. São os mecanismos. Não entendi. Quais são os mecanismos que os angolanos devem usar para fazer parte integrante da União? É assim, muito obrigado. A União não é uma organização centrada no pensamento. Nós desenvolvemos o pensamento. O conhecimento é uma árvore. Moscalifa, está assim com muito corte, não sei o que está a passar agora. E nos arranjar ali um posicionamento para ver se é ouvido. Não sei. Consegue ouvir agora? Sim, agora sim. Eu disse, não tem muito segredo. Nós olhamos por questões partidárias. Nós olhamos por questões. A União é uma organização que dá esta ação de sermos patriotas. Porque é uma coisa que o MPLA e a União não só tiraram isso dos angolanos. Aqui não existe ainda um povo angolano. Aqui existe um povo partidário. Por exemplo, um chinês, um angolano, você convocar os angolanos para virem em massa para sair, os angolanos não saem. Mas um parlamento aparecer num bairro, todos os angolanos com as suas camisolas. Então, na realidade, fizeram desse grupo ou essa massa do povo uma propriedade privada dos partidos políticos. Então, são incentivar o aquilo que ele nunca foi. Entendeu? É só isso. Se você é um angolano que está distante, está longe e quer fazer parte desta organização, sim, é só se desvincular do sistema partidário, a fazer parte do grupo de WhatsApp que nós porque lá nós passamos WhatsApp, que nós trocamos informações, as pessoas tenham clareza que é um patriota, porque um patriota não pode ser dos partidos políticos. Esse é o trabalho. Agora ver com a liderança do país. Ok, uma pergunta quase idêntica também à outra. Uma pergunta que também poderá não é aqui um pouquinho de eco na mente de cada um de nós. Moscalifa acha que os angolanos estão preparados para ter um líder espiritual no comando do país? Não. Líder espiritual. Sim. Os angolanos estão. É só esclarecer. O que é um líder espiritual? Ser um líder espiritual é alguém que tem temência a Deus, que quer liderar as pessoas na visão dos homens, entendeu? É mais ou menos assim, um líder espiritual não é um líder que explora as pessoas, é um líder que fica na igreja, não é um líder que cobra dízimo. Um líder espiritual é como se fosse
um líder um líder internacional, só que só é alguém alguém que está em primeiro lugar. Do universo tem que ser a prioridade nas nossas vidas e não as nossas próprias vidas como as nossas vidas. Então, um líder espiritual tenta incentivar as pessoas. Então, um líder espiritual é fácil angular uma vez você. Nós estamos a ter aqui algumas falhas agora. Estamos a ter algumas falhas e bastante, não é? E bastante. Nós estamos a ouvir com cortes. Eu queria somente pedir às pessoas que estamos prestes a terminar, que partilhem só mais um bocadinho para ver se não é essa live não caia, porque eu sei que muitas das pessoas não é estão a acompanhar a live, mas também fazem questão de fazer aqui algumas maracutaias, como costuma-se dizer, não é? No que diz respeito sobre o líder espiritual, Moço Khalifa, este líder espiritual, não é, estará preparado para agregar todos, independentemente das suas religiões, ideologias, culturas? É que diz, o líder espiritual ele está aqui para ter o que Deus quer. Se Deus não quisesse que houvesse essa diversidade de cultura, essa diversidade de pensamento, essa diversidade de crenças, Deus não poderia criar os seres. O líder espiritual não pode vir contrariar aquilo que Deus permite. Deus é todo-poderoso. Se ele quiser terminar com essa diversidade cultural, ele não pode criar. Então, um líder espiritual não pode vir dizer que há que ter só uma religião, não. Há que ter só uma cultura, não. Há que ter só um pensamento. Não é assim. Como eu disse na entrevista lá, o que fazer para inserir uma religião? Eu disse, não tem que se inserir uma religião. Há que se ter palestra, há que se ter debate. E nesse dialogar vai dar oportunidade às pessoas que elas querem seguir ou deixar de seguir. Mas há uma coisa que é fácil, todos nós temos que concordar, que é a questão social. As pessoas têm que ter direito de ter direito, como água, luz, saneamento básico. Isso não é uma questão singular. Eu não conheço nenhuma cultura que se orgulhe em viver na degradação. Eu não conheço. Existem muitas culturas dentro de Angola, mas não conheço nenhuma que diz, não, a gente viver na pobreza é nossa cultura. Passar fome tem a ver com a nossa raiz ancestral. Não é assim. Então eu acho que isso nos leva a um denominador comum. Todos nós precisamos de água, luz, saneamento básico. Nesse ponto, todos nós somos obrigados, não estou a dizer eles são obrigados, somos obrigados a convergir. A partir dali, agora, as crenças ideológicas, porque é uma questão ideológica, cada um escolhe o que quer e cada um escolhe também o que não quer escolher. Por isso é que eu disse, um líder espiritual não é um líder religioso que fica dizendo a tua igreja é do mal. Não, não é bem assim. Mas existe também momentos que vão chamar o líder espiritual para esclarecer sobre as crenças reais e as crenças falsas. Agora, esse esclarecimento não quer dizer que as pessoas deixar de seguir as suas crenças falsas ou suas crenças verdadeiras. Não. Agora, um líder espiritual não pode vir também aqui só para ser aplaudido, para ser assim. Qual é a religião verdadeira? Todas elas são. Não é assim. Todas elas são. É mesmo que dizer, qual é o comportamento moral? Todas elas são moral. Prostituição, homossexualismo, futilidade, moral, todas valem. A gente sabe que não é assim. Todas elas não valem. A gente peneira para fazer um diagnóstico e encontrar qual é o correto. Isso temos que fazer em conjunto para que todos nós possamos perceber, para que você não imponha as pessoas, porque Deus não impõe as pessoas. Mais ou menos assim. Moço Khalifa, para fecharmos definitivamente, qual é o conselho que o Moço Khalifa pode deixar para a sociedade angolana neste exato momento, como líder espiritual?
Qual é o conselho? O conselho, primeiro, não sei se me permite, eu quero apresentar aqui esses dois livros, não sei se me permite. Sim, 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 sim. Como eu disse, eu sou Mos Khalifa, né? Eu sou escritor. Eu escrevi 6 livros, mas só lancei ainda 2 livros. Escrevi A Política, a Arte de Produzir Miséria, que é este livro aqui. Ela dá a descrição sobre o que é política. E as pessoas não têm muito essa clareza e todos abraçam a política. Elas não sabem que a política é um mecanismo mesmo para destruir a sociedade humana. Existe aquele livro padrão, quando nós fizemos ciências políticas, a política é necessária, não sei o quê. Então aqui, ela é um livro extremamente histórico que fala sobre o Holocausto, como os próprios judeus sionistas produziram o Holocausto, e como Roma caiu quando os judeus tiraram o dinheiro de Roma, como começou também, como Caim, o que o adorava. Ela vem dando a descrição da sociedade luciferiana que controla a sociedade global, que eles chamam de Secret Society, iluminado. Esse livro esclarece sobre isso. Mos Khalifa, política e produzir miséria. E quem quiser comprar ou quem quiser encontrar o livro Mos Khalifa? Não, este livro aqui, ele esgotou. Já esgotou. Não temos mais, porque nós estamos a encontrar uma gráfica para imprimir, as pessoas poderem ter. Essa aqui nós já esgotamos. E essa aqui é sobre racismo. Racismo, porque o angolano, não até o brasileiro, porque esse livro eu lancei no Brasil, eu sou uma parte e vendi em Angola. O angolano não tem a clareza da compreensão sobre racismo. Quando o angolano fala, não gosto de preto, o angolano pensa que está sendo racista. Não gosto de branco, o angolano pensa que isso é racismo. Então, esse livro vem dar a clareza sobre o que é realmente o racismo, para que o angolano entenda de uma vez por todas. Racismo é o branco ter as melhores condições sociais dentro de uma sociedade negra. E ele recebe essas condições sociais a partir da cor da pele, que eles chamam de bônus de gratificação, privilégio social e raciais. Então, este é um livro que nós ainda temos esse livro, também já está quase a esgotar. Racismo, o que é o racismo, Mos Khalifa. É mais ou menos isso. Agora, o conselho que eu deixo aos angolanos. O conselho que eu deixo aos angolanos é a solução para os problemas da Angola. Meus irmãos angolanos e angolanas, em outros países, o povo não é partidário. Em outros países, os povos não são propriedade privada dos partidos políticos. Porque em Angola, mas os partidos políticos têm popularidade, mas ganham dinheiro. Por exemplo, o Casa C em Angola não conseguiu ter deputado. Logo, também a verba é pouco. Por que a UNITA força-se para que os angolanos sejam partidários? Porque também recebem muito mais dinheiro do que os outros que carregam menos popularidade. Então, nos Estados Unidos da América, já que vocês se espelham nos americanos, aqui é o Califa que viveu lá e entendeu a política americana. O povo americano não é democrático nem republicano. Ele é patriota. E quando o povo vai à urna, não vai como republicano nem democrático. Ele vai como patriota, analisando os projetos de governação. Porque é um povo interesseiro. E não há nada de errado no interesse. Por quê? Porque Deus também é interesseiro. Deus tem interesse para que a gente se comporta bem. E se comportando bem, vai nos conceder o paraíso. Então, o povo americano, um ser humano inteligente, é interesseiro. Agora, depende na forma que você direciona esse teu interesse. Ou é para a maldade, ou é para a bondade. O povo americano é interesseiro. Ele escuta discurso de candidato que traz projeto para seus interesses. Então, ele vai à urna e vota para aquele candidato ou para o outro candidato. O brasileiro
não é petista nem bolsonarista, é brasileiro. E quando vão realmente à urna, eles vão votar sobre aquele que apresenta um bom projeto. Por isso é que em outros países há sempre a alternância de liderança, ou reforma nas lideranças. Por que Angola não é assim? Porque nós, angolanos, não somos patriota, nós somos partidário, bem dizer, idiotas. Idiotas por quê? Porque nós somos afiliados partidários e partidos que realmente não se interessam com a nossa realidade social. Quando um povo afilia-se ao sistema partidário, ou seja, a parte idiota, quer dizer, coloca o partido mais do ama o partido mais do que ele mesmo, ele está a fazer do partido um Estado e não mais partido. Por isso que o MPLA é um partido-Estado. Ele que manda, ele que faz, ele que desfaz. Quem faz o sistema salarial do Exército é o MPLA. Quem faz o sistema salarial da polícia é o MPLA. Quem faz o sistema salarial do funcionário público é o MPLA. Quem faz o sistema salarial dos professores é o MPLA. Então, quem é o Estado? É o MPLA. E o povo é o Estado é o MPLA. Por isso é que o MPLA não sai. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos levantar da cadeira, tirar a camisola do MPLA, tirar a camisola da UNITA, fazer uma fogueira, acender essas duas camisolas e colocarmos a camisola da pátria Angola. Logo, nós somos angolanos. É aí que os partidos políticos vão surgir como pequenas cooperativas que vão vir com promessa de melhorar. E nós vamos analisar se serve para nós ou não. Então, eu aconselho os angolanos vincular o sistema partidário e sermos só patriota. Este é o trabalho que nós chamamos de união na organização que a gente vem fazer. Agora, quando eu disse, eu não sou líder dos angolanos, é um desrespeito eu aqui sentar e dizer, eu sou vosso líder, enquanto vocês não me elegeram, enquanto vocês não me escolheram, enquanto vocês não me indicaram. Não posso fazer isso, mas eu sou líder da organização União, organização essa que fizemos palestra, fizemos algumas entrevistas com esta mesma abordagem de incentivar o angolano, pelo menos uma vez na história, ser aquilo que realmente nós devemos fazer. Porque uma vez que um povo se nega a ser patriota, ele é fácil de ser invadido porque é qualquer nação. Por isso é que os chineses aqui dominam os angolanos, os portugueses dominam os angolanos, os brasileiros, os judeus, os americanos dominam os angolanos, os west-africanos, nossos irmãos, até os muçulmanos dominam os angolanos. Por quê? Porque nós não temos espírito de patriota. Quando o povo não tem espírito de patriota, ele não é povo, ele é massa de manobra. Ele é propriedade privada de qualquer grupo que realmente entra aqui. E esse tipo de gente compactua com a criminalidade que o estrangeiro faz dentro das nossas terras. Por quê? Porque a omissão é crime. Quando os estrangeiros fazerem um monte de crime dentro das nossas terras e a gente não faz nada, nós também somos criminosos. Porque nós, quando não se defendemos desta criminalidade, estamos a omitir esta criminalidade. Logo, é justo que nós, angolanos, passamos o que estamos a passar. Agora, para terminar, quando um estrangeiro mata um angolano, maltrata um angolano, explora, distrata os angolanos, numa outra vertente, que é uma visão espiritual, eles estão nos ajudando a compreender que nós não somos seres humanos, que nós somos animais, porque o animal é a única espécie que aceita tudo que um ser humano faz. Um ser que aceita tudo que outro ser faz, ele se posiciona como um animal. Por isso é que a gente não reage, a gente não discute, a gente não se unifica. Então, esta agressão do estrangeiro em nós é como se fosse também uma luz que estão trazendo em nós. Com quem diz, vocês devem se unir, vocês devem se organizar. A tortura e a exploração, a segregação que o estrangeiro impõe em nós, também está a transmitir essa mensagem subliminar.
Requer um líder para compreender isso e passar isso ao povo. Gente, é chegada a hora de não acreditarmos nos políticos, mas acreditar de nós, para fazermos alguma coisa por nós. Mais ou menos assim. Isso é o que eu deixo para os angolanos. Ok, obrigada. Obrigada, Moça Califa, por ter aceito o meu convite. Quem sabe a próxima vez, como terias prometido, de perguntas e respostas para as pessoas que vão assistir, quem sabe, não é? Mas mesmo assim, eu agradeço imenso, não é? Agradeço imenso pela disponibilidade, não é? Pela simplicidade também, não é? É aquilo que as pessoas teriam dito que eu tenho muita coragem, não é? E eu dizia assim, será que eu tenho uma bagagem, não é? Poderei conseguir a bagagem do Moço Califa? Então é mais ou menos isso. E agradeço também por ser uma mulher a te fazer o convite. Eu tenho acompanhado as tuas entrevistas, mas nunca vi ainda nenhum programa, não é, feminina, não é, ou de mulheres a fazer um convite para o Moço Califa. Não sei se serei. Não, já houve outros programas aí no Brasil, não é? Quando estiveste no Brasil, né? Eu acompanhei também, quando começaste a fazer aquelas lives no Brasil. Então, hoje nós estamos aqui, né? Hoje estamos aqui com a Luísa. E é mais ou menos isso. Bebi um bocadito do teu conhecimento, parece que não, mas bebi sim. Quem sabe? Quem sabe? Né? Mas, Obrigada, assim, Moço Califa. E não sei quem se me sabe, a permite. próxima vez. Pela próxima vez, como eu disse, se quiser abrir para as pessoas fazerem o seu questionamento, mas naquela vertente, cada um pergunta o que quer e quando quer, sem constrangimento. Eu sei que as pessoas às vezes têm uma imagem do Moço Califa um pouco diferente de live, mas é assim, quando eu estou fazendo live, eu sei que estou a me direcionando que deve ser respeitado, ser tratado com seriedade. Mas outra coisa, sou ser humano, sou mais simples do que vocês imaginam. Quando eu falo mais simples, não é sou uma pessoa muito brincalhão. Eu sou uma pessoa muito brincalhão e que as pessoas ainda não têm noção. Só quem já conviveu comigo pessoalmente, eu refiro, por exemplo, eu Paulo de treino, também não me conhecia. Quando eu falou, uau, você pessoalmente é outro tipo de pessoa. Você é muito. Não, hoje o Walter também diz, não, o Walter até já realizou um live. Não, converse com o Moço Califa. Liguem, conversa. Ele não o que vocês imaginam. Eu já falei com o Moço Califa, eu até conheço a mãe do Walter, porque a mãe do Walter também os áudios, e ela queria conhecer quem é faz assim tão duro. Ela apresentou, ela foi muito soft. É o Moço Califa. Falei assim, sou eu, Moço Califa. Então, eu por ser humano, e vocês sabem, né, que a religião islâmica ela preza por um pouco de acidez, não pode ter palavrão, essas coisas, tipo, onde a seriedade querem levar na brincadeira, no Islã não é muito isso. Então, se houver um live, vocês querem perguntar, até mesmo da religião islâmica, querem discordar do Islã, não tem problema. Querem falar da burca, do hijab, porque também querem falar sobre a corrupção, os maus tratos, os muçulmanos causam aqui, eu reconheço isso, e tenho que aceitar que isso sim acontece. Não há problema nenhum. Vamos estar abertos, vamos conversar. Eu sou o líder da organização União. Fazer questionamento na próxima, estamos aqui abertos. Simples assim. E Tá bom. agradeço também minha vida, desculpa usar essa linguagem, mas agradeço primeiro as pessoas terem uma outra visão sobre o Moço Califa e os programas na rede social fecham muito, é muito bloqueio, mas eu entendo, às vezes está a minha abordagem não dá popularidade, não dá seguidor, eu tenho que respeitar, às vezes uns fazem mas eu acho também que a minha irmã tem muita coragem de fazer um live onde passa
portar conhecimento, é a verdade da sociedade hoje. A verdade não dá dinheiro, não queres fugir de cara. Não, mas é verdade esse bloqueio, porque eu acompanho, tem tido muito bloqueio, não é, das pessoas, no que diz respeito sobre o posicionamento do Moço Khalifa, não é? Mas esse também tem que ser o nosso trabalho, tem que ser o nosso trabalho fazer diferente. Que tal, em vez das pessoas antes julgarem, que tal ter uma pequena iniciativa para poder conhecer mais ou menos quem é o Moço Khalifa? Não é? Eu não conheço pessoalmente o Moço Khalifa, não é? Só de ouvir não, os áudios, através também aqui do Mano Glongo Alto. Eu conheço pessoalmente o Mano Glongo Alto da Espanha, quando nós fomos para a Espanha. Demos ali um ânimo para ele lá na Espanha, não é? Quando fomos em frente à Indra, não é? Então foi a partir dali onde criamos aqui esse contacto. Então também é através desse contacto que eu cheguei até o Moço Khalifa. Façam diferente. Em vez de ouvirem na boca das pessoas, façam diferente. Aí sim vão poder entender quem é o Moço Khalifa. É mais ou menos isso. Obrigado, não é, Moço Khalifa? Obrigado por ter estado aqui nessa pequena pasta, pequeninha pastinha, mas faz a diferença. Mas não se preocupes muito com os seguidores. Os seguidores vêm naturalmente. Não é? Vem naturalmente. Obrigado. É mais ou menos isso. Obrigado. Obrigada eu. Para eu fechar já, eu vou dizer assim, aquela frase gostosa que eu estou a gostar muito, não é? Líder, nice líder. Não há líder, não é? Não há nação sem líder. Não é, Moço Khalifa? É isso, não é? Oh, líder, nice líder. Não há nação sem líder. Moço Khalifa. Comprem o livro do Moço Khalifa, consultem o trabalho do Moço Khalifa. Sigam também o Moço Khalifa. Agora sim, não é? Ele já. Eu acho que ele não é. Está no TikTok, mas as pessoas não têm muita tendência de pesquisar ou de fazerem, não é questão de visitar o trabalho do Moço Khalifa, mas sigam, marcam a diferença. Obrigado. Deixa-me só desconectar já. Deixa-me só desconectar já. É isso. É isso, é isso. Não é? Façam diferente, façam diferente. É um conselho meu também, não é? Eu pessoalmente não conheço o Moço Khalifa, não é? Mas através dos áudios do grupo onde ele teve inserido também vozes da diáspora, onde fiz questão de me desconectar também, não é, daquele grupo, mas nunca deixei de ouvir os áudios, o trabalho do Moço Khalifa, né? Esse tem que ser, não é, o intuito. Que tal deixarmos um bocadinho os partidos políticos de lado? A forma que as coisas vão caminhando, não é? Vão piorando. Temos aqui as portas das próximas eleições de 2027, não é? Então precisamos nós refletir país, não refletir partidos, nem apoiar políticos. E é mais ou menos isso. Não se esqueçam de visitar, de consultarem o Moço Khalifa, não é? É o nosso compatriota, nosso irmão, vale a pena, não é? Vale a pena mesmo, não é?
fazer esse pequeno exercício, porque é um exercício, não é? Quem sabe até a próxima, porque temos abertura, não é? Temos abertura aqui com o Moço Khalifa. A próxima vez estarei aqui com um outro formato mais descontraído também, não é? De perguntas e respostas das pessoas que poderão assistir a live, e estaremos aqui. Mais uma vez, um bem-aja para todos vocês, que aqui também é o espaço para o amor. E eu vou fechar novamente assim: líder, nice líder. Não há nação sem líder. Moço Khalifa. Boa tarde. Obrigado.